Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar como estar usando as interrupções externas do microcontrolador CH32V003. O que seriam as interrupções externas? As interrupções geradas por atividade nos pinos, por exemplo. A serial normalmente repousa em nível alto, então se o pino descer, a interrupção detecta uma borda de descida e ela para qualquer coisa que ela está fazendo, que o processador, o microcontrolador está fazendo, e vai para a rotina de receber aquele byte ou aqueles bytes. Eu não vou estar demonstrando como fazer isso usando as funções próprias da IDE. Eu vou fazer com registradores para a gente ver passo a passo como tudo funciona, e depois eu trago uma função já pronta para isso, que vai simplificar muito o seu desenvolvimento, a velocidade com que você desenvolve. Bom, pessoal, no setup de hoje, o que a gente tem? Tem um microcontrolador e um LED azul e um LED vermelho e um botãozinho. Então, beleza, não tem nada configurado agora porque o programa está limpo, vamos falar assim, está zerado, então não tem nada rodando. Pessoal, eu não vou explicar a fundo do que se trata a interrupção, porque esse vídeo não é para isso. É apenas para demonstrar como configurar. Mas, basicamente, o que acontece? O seu microcontrolador está rodando um código no loop infinito ali e está rodando aquilo ali eternamente. Só que, se eu der um delay ali, por exemplo, e chegar um byte via serial, e eu estiver dentro de um delay, eu não vou conseguir detectar aquele byte que chegou. Então, para que eu preciso de uma interrupção? Por exemplo, eu estou dentro de uma função de delay no loop infinito, no loop principal. Então, chegou esse byte, eu tenho que imediatamente tratar esse byte, receber e tratar esse byte. Eu estou parado aqui. Chega uma informação para mim, eu salvo o que eu estava fazendo, para me poder recuperar depois, e executo a prioridade e depois eu restauro e sigo meu programa dali para frente. Bom, e como eu posso usar uma interrupção, o hardware de interrupção? Posso usar de duas formas. Eu posso usar ele como uma IRQ ou uma ISR. A IRQ, ela é o sinal que é gerado no meu pino, que é mandado para o controlador de interrupção. E lá no controlador de interrupção ele vai chamar a ISR. A ISR é o que? Interrupt Service Routine, ou seja, rotina de serviço de interrupção. Ela é uma função especial que vai executar quando acontecer uma interrupção. Bom, e para mim usar somente a IRQ, como eu faço? Bom, eu posso usar ela basicamente como flags, eu posso ler, porque o que acontece? Em sistema operacional acontece muito isso quando o computador é bem lentinho. O que acontece? Você já viu quando você clica em um programa para abrir e ele não abre, você deixa para lá, acha que não abriu, daí a pouco ele abre, ainda em alguns instantes? Bom, então isso foi uma interrupção. Então, por exemplo, eu estou em um delay, dentro de um delay, eu não estou fazendo leitura de botão. Aí eu aperto esse botão, só que eu estou dentro de um delay. Se fosse só a leitura simples, o que ia acontecer? Apertei o botão, está dentro de um delay, ele não detectou o botão. Então, se eu estou com interrupção nesse botão, o que vai acontecer? No momento que eu aperto o botão, se eu não tenho nenhuma ISR configurada, eu vou ter apenas a IRQ. E o que vai acontecer? Essa IRQ vai ficar registrada que eu apertei esse botão. E aí, na hora que meu programa passar e perguntar IRQ canal 0 está ativa, se sim, significa que em algum momento eu pressionei esse botão. E aí eu vou fazer a ação que era para ter sido feita naquele momento. Então eu não perco pressionamento. Outras opções que você pode fazer também. Você pode usar como detecção de borda. Isso aí pode ser interessante para várias funções. Porque, por exemplo,
apertei o botão, detectou o pressionamento. Se eu solto o botão, não vai detectar nada. Agora, por exemplo, se for borda de subida, apertei o botão, não fez nada. Soltei, aí executa. E posso ter as duas opções também, subida e descida. E isso pode ser útil para uma transmissão serial, porque em vez de eu fazer um clock de ciclo completo, eu faço um clock diferente. Subir o clock vale num byte, descer o clock vale num byte. E várias outras coisas. E nos microcontroladores de 32 bits, geralmente a gente então tem duas configurações a se fazer. A configuração de IRQ, para ativar as flags, e a configuração do NVIC. O CH32V003, ele também, as chamadas dele no Moonriver Studio é NVIC. Apesar de no manual de referência estar PFIC, no próprio Moonriver Studio de fábrica vem um define redefinindo PFIC para NVIC. Então, basicamente a mesma coisa, só que tem essa confusão aí que eu achei muito chata entre o datasheet e o que realmente está implementado. Então, se eu quiser uma ISR, ou seja, uma função de interrupção, que é chamada automaticamente, não basta configurar apenas a interrupção física, a IRQ. Eu também tenho que configurar, tenho que ativar essa IRQ no NVIC. Bom, então como que eu configuro esses canais de interrupção? Então vamos aprender isso agora. Pessoal, então no manual de referência, eu venho aqui nos capítulos GPIO, AFIO, que é aqui que eu configuro o canal da minha interrupção. E beleza, aí eu vou descendo e vai chegar um momento que eu vou passar as configurações da I/O e eu vou cair em AFIO, que seria aqui, ó, a partir daqui, aqui, ó, AFIO, esse registrador aqui, ó, AFIO XTICR, ou seja, channel. E aí, o que eu tenho aqui, ó? XT0 e XT7. 8 canais, cada canal com 2 bits de configuração. Se eu configuro 00, eu estou mandando o canal 0 para o pino PA0 do porte A. Se configuro como 10, estou mandando para o pino PC0 do porte C. E assim também para o porte D. Então, para cada canal, eu tenho 2 bits para me configurar. E se eu coloco o XT1 no PC1, eu não posso colocar ele no PD1, porque cada canal só mapeia um pino. E o pino que eu mapear vai ser o mesmo número do meu canal. Então, eu não posso mapear uma interrupção de um canal 3 para o pino 1. Então, não posso fazer isso. Tem que ser bater ali de 0 a 7. As interrupções são de 0 a 7, então os pinos também são de 0 a 7. Tem que bater. Então, beleza, eu faço essa configuração. Eu já fiz aqui, ó. Configurou os 2 bits, ó. O bit 0 e o bit 1. E aí depende do canal isso aqui. Então, configurei o canal 0 no porte C, porque aí vai ser 10. Então, eu configurei o canal 0 no porte C. Então, vai ser o PC0 que vai ser a minha entrada. Então, beleza. E aí, eu tenho que detectar a borda agora que eu quero. Agora, a gente vai lá no Interrupt and Event Specific. Então, beleza. Essa tabela de interrupções aqui, ó, se você estiver trabalhando com outro tipo, você vai precisar do número da sua interrupção. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, XTI de interrupção externa do canal 7 ao 0, ou vice-versa, tá aqui, ó. E aí, o número dessa minha interrupção externa é 20. No meu vetor de interrupção, a minha interrupção externa é o 20. Então, isso aqui é muito interessante para a gente saber.
E aí, aqui eu tenho o diagrama de blocos. Esse sinal aqui, ó, input line, é aquele sinal que eu acabei de configurar lá na minha GPIO no AFIO. Então, isso aqui é aquela configuração que eu fiz, o canal. Isso aqui, esse bloco inteiro aqui, é de apenas um canal. Todo canal tem isso aqui. Então, o que eu tenho aqui? O detector de borda. E aí eu tenho um registrador para ativar a borda de subida, rising, e tem um registrador para ativar a borda de descida, follow. E aí é o seguinte, eu posso ativar um, posso ativar outro, ou eu posso ativar os dois. Então, eu posso detectar tanto borda de subida como borda de descida. Todas as duas bordas vai detectar eventos. Eu também posso ativar essa interrupção via software. E aí eu tenho esse daqui, ó, que ele é muito importante, interrupt enable. Eu ativo aquele canal de interrupção. Então, se eu configurei o meu canal de entrada, configurei a minha borda e ativei aquele canal, automaticamente a minha flag de interrupção passa a funcionar. Então eu leio isso aqui e vejo se houve interrupção ou não. Se houve interrupção, eu executo e aí eu tenho que desabilitar essa interrupção aqui. Por incrível que pareça, eu tenho que colocar um nela para desabilitar. Essa parte aqui não convém, podemos ver depois. E aí, ó, vocês veem aqui, ó, para o controlador PFIC ou NV. Então, a minha flag já passa a funcionar, como eu disse para vocês, mas não chama a função de interrupção. Eu posso usar a flag num loop, mas ela não chama automaticamente a função de interrupção. Bom, pessoal, então aqui eu tenho esses registradores. Evento não interessa agora. E aí eu tenho aqui, ó, Rising Edge, ou seja, borda de subida. Então, eu tenho da 0 a 7. Por que 8 e 9? Porque esses aqui são interrupções internas do processador, do microcontrolador, que não vem ao caso. E aí, se eu colocar 1 no bit 0, eu estou falando que o meu canal de interrupção 0, ele vai ser com borda de subida. E aí, embaixo eu tenho o following, o registrador de borda de descida. Se eu colocar 1 aqui, o canal 0 vai ser com borda de descida. Se eu colocar 1 nos dois, vai detectar tanto borda de subida como de descida. Então, beleza. Interrupção via software, como eu disse. Posso colocar aqui e configura a minha interrupção. Chama outra função. E o primeiro registrador aqui, ó, Interrupt Enable, ou seja, para mim ligar aquele canal, começar minhas interrupções, eu ponho 1 naquele canal que eu quero, do 0 ao 7. Então, beleza. Depois disso tudo feito, a minha flag de interrupção, eu posso já começar a usar ela. E aí tem aqui, ó, Interrupt Flag. Se tiver 1 em qualquer desses aqui, significa que ocorreu uma interrupção naquele canal específico. Aí eu entro, executo o que eu tenho que executar e tenho que limpar essa flag, ou seja, W1, write 1. Então eu tenho que escrever 1 naquela interrupção. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Como eu não limpei, vai ficar sempre repetindo aquela mesma interrupção ou aquela mesma rotina que eu estou fazendo. Então, você sempre tem que limpar depois de executado. Bom, então basicamente é isso. Eu vou demonstrar para vocês aqui agora como foi feito lá no Moonriver. Bom, aqui eu tenho a configuração do canal, a configuração da borda que eu coloquei de descida, ou seja, F, falling, descendo. E o Channel Enable, beleza. E aí eu já posso ler a minha flag de interrupção se eu quiser. Então eu posso puxar meu registrador de interrupção, colocar um E comercial
e colocar o bit que eu quero para ver se ocorreu ou não aquela interrupção. Então, beleza. A partir daqui já está configurado. Bom, pessoal, e agora com a nossa IRQ configurada, nosso canal 0 configurado, eu tenho que configurar o NVIC. Por quê? Porque se eu não configurar o NVIC, o único modo de eu usar a minha interrupção é através da IRQ, apenas pela flag. Então, para me chamar automaticamente um código, que é a função mais usada na interrupção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar o NVIC, eu tenho que ativar aquela IRQ dentro do meu NVIC. Então, para isso, o Moonriver já dá para nós essa função aqui, ó. Enable IRQ, que foi a IRQ que a gente configurou. E aí, a gente tem aqui, ó, EXT0, EXTI de canal 0 a 7. E o que isso aqui diz? Olha lá, 20. Por que 20? No nosso vetor de interrupção, 20 é a nossa interrupção externa. Então, se eu executo isso aqui, eu já tenho a minha interrupção rodando. Então, beleza. Mas suponhamos que eu não queira usar essa função padrão, quero usar o registrador. Vai dar um problema. Por quê? pfic interrupt enable register. E aí, beleza. Como a nossa interrupção está no bit 20, então a gente tem que usar esse daqui, ó, de 16 a 31. Eu vou setar o 20. Então, olha o que acontece. Se eu pego esse daqui, ó, Ctrl C, e tento apontar, pfic existe, mas esse não existe. E aí, se eu colocar nvic existe, mas este não existe. E aí, o que eu posso tentar fazer? Posso tentar fazer isso aqui, ó. Interrupt enable register. Beleza. Então, seria esse daqui. Só que olha só o que acontece quando eu tento atribuir valor a ele, ó. 1 para 20. Olha o que me fala. Operador inválido. Não consigo atribuir. Se eu coloco apenas igual. Errado também. Não consigo atribuir. O único jeito que eu consigo atribuir é com essa função. Com o registrador eu não consigo. Então, qual foi o macete que eu fiz para usar o registrador? Bom, se a gente escrever aqui, ó, nvic, a gente vai ver o endereço base do nvic, que é o E000, E000. Beleza. Se a gente põe pfic, que é a mesma coisa, E000, E000. Então, beleza. Então, eu tenho esse endereço base. E aí, o que eu fiz? Eu criei isso aqui, ó, é um define, que ele é o E000 E100. Isso aqui mapeia esse nome aqui, que é o mesmo nome que está lá no manual de referência, para o endereço literal desse registrador. Se vocês verem aqui, ó, offset 100. Então, eu pego o endereço base mais o meu 100 de offset. Então, eu tenho aqui, ó, o offset mais o 100 no final. Então, beleza. E aí eu faço o meu set do bit 20. Então, beleza. Eu posso usar qualquer uma. Ou o que eu redefini e chamei para o endereço literal, ou minha função de nvic aqui. Ó. Vamos usar esse daqui. Então, beleza. Para ativar a nossa interrupção, tanto a IRQ como a ISR são esses os passos que a gente tem que fazer. Agora eu vou demonstrar para vocês como vai funcionar e eu vou demonstrar para vocês um problema que, para quem é do ARM, não passa por esse problema. Já no RISC-V, vocês vão ver essa peculiaridade sendo resolvida. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, dentro do meu loop infinito, eu vou fazer o seguinte, ó. Port C, inverte o 1, que é o LED vermelho. Inverte o LED vermelho. Então, beleza. E aí, delay ms
500. Beleza. Dentro do meu loop infinito, a única coisa que vai ter é isso daqui, ó. Então, deixa eu compilar. Fazer o download. Bom, pessoal, fiz o download desse Blink e está lá funcionando, ó. A minha interrupção já está rodando, só que eu não fiz nada, eu não tenho a função de interrupção rodando. Consequentemente, se eu não tenho uma função de interrupção rodando, eu também não tenho o código que desativa essa interrupção. Então vai ficar travado, como se fosse travado dentro da interrupção, mas como não tem nada dentro da função de interrupção, basicamente vai travar o programa. Então, beleza. Entrou em uma rotina de interrupção que não existe. Se não existe, não vai executar nada. E se não entrou porque não existe, eu não limpo a minha flag. Beleza, então está funcionando ali. Bom, e agora a gente vai criar, claro, a função de interrupção. A nossa rotina de interrupção. Vou criar ela primeiro do modo ARM, para vocês verem. E um detalhe muito importante, a gente não pode colocar qualquer nome na nossa rotina de interrupção. Tem que ser um nome pré-programado nessa rotina de interrupção. Por quê? Porque a gente tem que ir pelo endereço do vetor, endereço 20. Se a gente coloca qualquer outro nome, não vai funcionar, porque ele não vai saber o nome que você colocou aleatoriamente, ele não vai entender aquilo. Então, onde a gente acha esse nome de função? Bom, a gente vem aqui, ó, no Muriv, aí tem a pastinha Startup. Em Startup, esse arquivo aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho todos os nomes de funções das minhas interrupções de lá do meu vetor. E aí eu tenho que criar uma função com um desses nomes aqui, a que eu estiver trabalhando, que no nosso caso vai ser esse daqui, ó, xt, não, beleza, Ctrl C. Aí eu vou criar a minha função de interrupção antes da main. Então, void, tem que ser void porque a função de interrupção não pode retornar nada. Então, void, o nome que eu copiei. Beleza, eu tenho minha função criada. E aí, dentro dessa função de interrupção, o que eu vou fazer? Eu vou togar. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou togar o pino 2, que é o LED azul. Azul. Beleza. E aí, eu posso verificar. Tipo assim, eu entrei aqui. E aí, se eu entrei, automaticamente tem uma interrupção, mas eu posso verificar todas. Eu posso fazer assim, ó. If, o registrador de interrupção, and o canal 0. Aí eu posso fazer isso aqui pela quantidade de canais que eu quiser verificar. Verifico canal 1, canal 2, canal 3, e para cada canal eu executo uma ação. Se for detectado aquilo ali, eu inverto o meu LED azul. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu tenho que limpar esse registrador de interrupção. E aí, como eu faço isso, eu escrevo 1 nele. 1 no canal 0, porque foi ele que causou a interrupção. Então, beleza. Isto daqui deveria funcionar, mas vamos ver por que não funciona. Compilar. Compilou, não teve nenhum erro. Fazer o download. Está lá, o vermelho está piscando. O azul não está dentro do loop infinito, mas vamos ver o que acontece quando eu pressionar esse botão. Acendeu. Mas qual o problema? O que aconteceu? Travou o meu programa, ou seja, executou a minha ISR
a minha rotina de interrupção, executou com sucesso. Porém, o que aconteceu? Travou. Por que travou? Porque caiu em um lugar completamente aleatório, corrompeu o meu programa, travou. Por quê? Porque ele não salvou o contexto anterior, consequentemente ele não tem como restaurar. E aí ele cai no estado corrompido, indefinido. Como que a gente resolve esse problema? Bom, pessoal, o que acontece? No ARM, se eu fizer isso aqui, vai funcionar automaticamente, porque como eu coloco o nome, o próprio compilador e o próprio microcontrolador entende que eu estou usando uma função de interrupção. Em alguns RISC-V, eu sou obrigado a declarar claramente, especificamente, que essa função se trata de uma função de interrupção. Por quê? Se eu faço isso aqui, o compilador vai entender que isso aqui é uma função comum. Então, a função comum não salva contexto nem restaura contexto, ou seja, o que eu estava fazendo. Então, por isso que cai em um lugar aleatório e acontece esse corrompimento. Então, como que eu resolvo isso? Eu tenho que explicitar, eu tenho que falar que essa função é de interrupção. Como que eu faço isso? Com atributo. Então, eu coloco isso aqui, ó, de atributo, antes da função. Então, se eu compilar isso aqui agora e fizer o download, eu executo e saio. Então, salvou o contexto, ó, corretamente. Está funcionando perfeitamente, ó. Está funcionando corretamente. Eu posso usar dessa forma ou eu posso criar um protótipo para essa função. Então, Ctrl C, Ctrl V, void protótipo. Beleza. E aí, eu posso fazer disso aqui agora. Continua funcionando. Aqui, no protótipo, eu só posso fazer isso no protótipo. Eu posso fazer desse jeito, que eu acho que fica muito mais bonito, muito mais claro. Mas a maioria dos exemplos que você acha vai estar depois do void. Então, tanto faz. Eu prefiro na frente. E aí, eu posso também ter esse outro atributo aqui, ó. Fast. Interrupt fast. O que isso aqui vai falar? Uma interrupção rápida. Ela não vai salvar todo o contexto completo que eu estava trabalhando anteriormente. Qual a vantagem? Muito mais rápido. Problema, se eu chamar alguma função aqui dentro, ou colocar alguma carga muito pesada aqui dentro, pode causar corrompimento. Então, eu prefiro usar este daqui, ó. Então, aqui, com esse daqui, eu posso chamar, inclusive, uma outra função qualquer aqui dentro. Para tratar, receber, alguma coisa mais pesada. E se eu não quiser usar isso daqui, ó, e também não quiser colocar estudo ali na frente, eu criei define para esses atributos. Então, se eu coloco aqui, ó, na frente da minha função ISR. ISR é o que? Um define para isso que eu acabei de colocar ali, ó. Compilo, faço download. Perfeito. O outro define é o ISR underline fast. Beleza. Compilou e perfeito. Bom, pessoal, então basicamente é assim que a gente trabalha com essas interrupções. E agora, de bônus, eu vou demonstrar para vocês a função. Aqui, ó, no meu arquivo, eu já incluí o debug.h. Aqui tem as duas definições da interrupção comum e da rápida. Aqui, ó, se você quiser trabalhar especificamente com os registradores, eu já criei defines para o endereço literal, então está na sua mão. Aí aqui, ó, eu coloquei o seguinte: você pode usar tanto a função própria como essa função aqui do remapeamento que eu fiz aqui em cima. Eu prefiro assim.
E aí essa função faz o que? Ela recebe 3 variáveis. O canal, o poste que eu quero trabalhar, aqui você tem que colocar como letra maiúscula. E a borda que eu quero trabalhar. Então, beleza. E aí é o seguinte, eu verifico. O canal é de 0 a 7, ou seja, menor que 8. Se for, eu executo o que está aqui dentro. Aí eu faço o seguinte, primeiro eu limpo os 2 bits daquele canal que eu quero trabalhar, para não ter lixo de memória. Se for A, é 0, então já vai estar limpo, eu não faço nada. Se for C ou D, eu faço as operações e configuro o meu registrador. E aí eu faço aqui, ó, o seguinte, aqui é a minha borda. Então eu limpo para não ter lixo e eu configuro a minha borda, Rising, Follow ou D, de dual ou duplo. Então eu posso ter as minhas 3 bordas, então beleza. E aqui, ó, Channel Enable, ou seja, a ativação do canal. E aí, beleza. Aí eu verifico esse que eu acabei de ativar aqui, ó, eu faço uma verificação aqui embaixo. Se tiver qualquer canal ativo, eu automaticamente ligo o NVIC. Então essa função faz tudo pra gente. Então ela é uma função pronta já. Aqui tem um protótipo, tanto para você saber como trabalhar, ou também para usar de protótipo real. Aqui, essas duas funções não vão estar dentro. Por quê? Porque isso aqui é apenas para demonstrar para vocês, que eu acabei não usando. Mas essa função, por exemplo, essa rotina de interrupção chama minha função LED Delay, que funciona corretamente, usando a ISR comum, não a FAST. Bom, então esse é o arquivo completo para você baixar e usar como quiser. Deixa eu demonstrar para vocês como chamar essa função. Olha só como é simples. Em vez de tudo isso aqui, ó, olha só o que eu faço. Interrupt. Aí eu chamo a minha função. Eu falo que eu quero configurar o canal 0. E aí eu falo que eu quero. Aqui tem que ser letra comum, aspas simples. Aí eu falo que eu quero no porte C, maiúsculo. E aí eu falo que eu quero polling, ou seja, borda de descida. Essa função já vai fazer tudo. E aí, automaticamente, a interrupção já está funcionando. Vamos compilar. Apertei, executou. Solto, não faz nada. Apertei, executou. Solto, não faz nada. Então, beleza. É a borda de descida. E aí, ó, aqui eu coloco rising, ou seja, borda de subida. Compilar. Apertei, não executou. Soltei, executou. Ou seja, na borda de subida, executou. Apertei, não executou. Soltei, executou. Beleza. Se eu coloco D, olha só o que é que acontece. D, apertei, executou. Soltei, executou. Apertei, executou. Soltei, executou. Então, está funcionando corretamente, 100%. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje foi isso. Foi para demonstrar como a gente trabalha com as interrupções externas. É um conteúdo muito denso. Aqui está uma pequena parte de como a gente trabalhar com esse conteúdo, porque tem muito mais ainda. Tem threshold, tem prioridade de interrupções. Então, tudo isso aí é um assunto muito extenso, que eu recomendo você estudar, ler no manual de referência, porque não é um conteúdo muito simples, mas é um grande recurso. Os timers já são um recurso muito bom. E uma interrupção, então, é praticamente um multitarefas que você tem. Então, no vídeo de hoje foi isso. Se gostou, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal.